Aldenor, nosso pastor que está na congregação da Litorânea, essa noite ele está lá. Diz assim, 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 13 a 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na relação de Jesus Cristo, na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Amém. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, nós lemos a Tua palavra, sabemos, Senhor, do poder que a Tua palavra tem para nos transformar por meio da ação do Teu Santo Espírito, até mesmo, Senhor, quando nós lemos ela, quando escutamos a simples leitura da Tua palavra. Mas é verdade também que a Tua Escritura, Senhor, nos ensina que a pregação dela é um meio de graça pelo qual o Senhor ordinariamente converte, edifica, exorta, consola, Senhor, todos aqueles que têm Jesus Cristo, o Teu Filho amado, como Senhor e Salvador. E por isso, mais uma vez, esta noite, nós te pedimos, Senhor, para que o Senhor nos abençoe. A mim que fiquei incumbido, Senhor, de realizar a leitura do sermão do pastor Aldenor, e ao teu povo, Senhor, para que verdadeiramente tenha no seu coração um terreno fértil, Senhor, a sua mente cativa à tua palavra. E tudo, Senhor, culmine na glória ao teu santo nome. É assim, Senhor, a nossa oração esta noite, no nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, o texto que acabamos de ler nos traz importantes exortações no tocante à conduta cristã para uma vida piedosa. É notório que todas as cartas do Novo Testamento visam fornecer às igrejas, fortalecendo elas, essas doutrinas, exortando para uma vida santa perante Deus e aos demais homens. Percebam que até mesmo as cartas cujo cerne é mais doutrinário, como, por exemplo, as epístolas de Paulo aos Romanos e aos Gálatas, inumeráveis porções éticas aplicadas à vida cristã são recomendadas. Não somos chamados de santos pelas Escrituras à toa, meus irmãos. Somos chamados assim porque fomos separados para viver uma vida santa, como nosso Senhor e Deus é santo. No entanto, quando isso não ocorre, ou seja, quando a sua vida, a nossa vida, não reflete o caráter de santidade de Deus, há um problema grave, pois por sua causa, a verdade de Deus passa a ser questionada pelo mundo. É por isso que os apóstolos enfatizavam tanto a vida piedosa, enfatizaram tanto uma vida santa, vivida por parte daqueles que foram confiados aos seus cuidados pastorais. Como diz Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos de 11 e 12, sabeis ainda de que maneira como pai a seus filhos, a cada um de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. A vida piedosa, meus irmãos, a vida de santidade, não pode ser vivida apenas de maneira abstrata.
ela deve ser vivida de maneira prática, real e concreta. Para isso, mente e coração precisam estar integrados. E por isso eu convido os irmãos hoje a meditar sobre o segundo tema do sermão: mente e coração por uma vida piedosa. Nesse texto, Pedro nos exorta à prática de 3 ações para vivermos piedosamente. A primeira exortação, a primeira prática que devemos ter para vivermos uma vida piedosa é: aprimore o seu conhecimento da verdade. Veja o que diz o versículo 13, meus irmãos. Acompanhe na palavra do Senhor. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. A conjugação por isso deixa claro a relação existente entre essa sentença e a anterior, onde Pedro fala sobre o novo nascimento e da esperança e alegria que todo aquele que foi regenerado deve possuir, ainda que em um momento de provação e de contristamento. Na verdade, os sofrimentos do povo de Deus revelam a glória que há de se seguir. Vejam, antes de nascermos de novo, éramos ignorantes. Versículo 14 do primeiro capítulo da primeira carta de Pedro vai nos afirmar isso. E os nossos desejos nos enganavam porque eram baseados na ignorância e não na verdade. O apóstolo Paulo vai reafirmar isso em Efésios 4, versículo 22. Mas agora, vivificados por Cristo, temos que seguir para o alvo, para a herança que nos foi destinada. Uma herança que é incorruptível, imacessível, a qual está reservada a nós no céu. Uma vez tendo sido salvos por Cristo, os crentes não podem desprezar esse rico tesouro. É esperado por todos que os filhos de Deus vivam de acordo com a vontade do seu Pai Celestial, que eles vivam uma vida verdadeiramente santa. Baseado nessa premissa, meus irmãos, Pedro então diz o que eles devem fazer para atingir esse objetivo. E a primeira ação é cingir o entendimento. Aqui eu quero destacar 2 palavras. O verbo que traduzido do grego para o português é cingir nesse texto, o significado primário desse verbo é o de prender as dobras das vestes esvoaçante. No sentido pretendido pelo autor, se refere a ajustar, estreitar, preparar a mente, não permitindo que nada venha a confundi-la. A segunda palavra que eu gostaria de destacar é o genitivo que, traduzido do grego para o português, foi a palavra entendimento. A ideia aqui, meus irmãos, é a consciência espiritual do crente no tocante ao seu relacionamento com Deus. Observe que o que Pedro ordena é que estreitemos o conhecimento que temos adquirido de Deus, expurgando aquilo que nos confunde, para que tenhamos um relacionamento mais próximo, mais íntimo com o nosso Deus. Meus irmãos, quantos não têm se distraído desse fim? Quantos não têm deixado de prosseguir no conhecimento, no entendimento de Deus, porque as suas mentes estão embotadas, porque essas suas mentes estão embotadas pela ansiedade causadas pelos problemas do dia a dia, quer sejam problemas domésticos de relacionamento, entre pai, filho, marido, esposa, filho ou filha, problemas de cunho financeiro, o aluguel, a escola, o carro, a roupa, o supermercado, as compras que precisam ser feitas, e até mesmo problemas institucionais, no trabalho, na igreja e etc. Meus irmãos, o entendimento da verdade é o que nutre a viva esperança da promessa em nossos corações. E é essa viva esperança de vida que nos consola. É por isso que o nosso entendimento deve estar livre de qualquer embaraço. Por isso ele diz: sede
sóbrios. Em outras palavras, controle-se, domine-se. O domínio próprio, meus irmãos, é um fruto do Espírito. Para vivermos uma vida de santidade, uma vida que glorifique a Deus e para podermos cingir o nosso entendimento, é necessário o autocontrole. É indispensável a sobriedade. Meus irmãos, nossa mente deve estar livre de qualquer tipo de precipitação ou confusão. Devemos rejeitar as tentações influentes de distração que trazem dissolução às nossas vidas, como o vício do álcool, das drogas e todos os demais que corrompem não somente o nosso corpo, mas também a nossa mente. É preciso estarmos sóbrios para administrarmos de modo santo aquilo que Deus nos legou. Integridade requer responsabilidade, assim como santidade requer compromisso. Não façamos, meus irmãos, como um servo infiel da parábola dos talentos, que com a mente embotada pelo ciúme, pela inveja, pelo medo, enterrou aquilo que o seu senhor havia confiado para que desse fruto, e quando o seu senhor retornou e chamou-lhe para prestar contas, o que trouxe ele para lhe apresentar? Não sejamos também igual às virgens tolas, que com a mente vagueante e displicente não se precaveram em levar azeite para acender as suas lâmpadas na chegada do noivo. Pelo contrário, meus irmãos, sejamos diligentes e compromissados como Maria, que deixou tudo o que estava fazendo para aprender aos pés do bom Salvador, para aumentar o seu conhecimento da verdade e estreitar o relacionamento com o Senhor. Sejamos como Abraão, que deixou a sua terra, a sua parentela, para obedecer o chamado do Senhor. Esses, sim, cingiram o seu entendimento, puseram a sua confiança no Senhor, mantiveram-se sóbrios e por isso puderam esperar, como diz o apóstolo Pedro, inteiramente na graça que lhes estava sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Vejam, a esperança é proeminente em 1 Pedro, uma vez que os seus leitores, os leitores originais, passavam por muitas perseguições e muitas dificuldades. Ora, meus irmãos, não sejamos desonestos. A dor, o sofrimento abatem um homem. A dor e o sofrimento muitas vezes adoecem a nossa alma. Acaso não sentiu isso Davi? Acaso também não sentiu-se assim Etã, Jó? Acaso isso nunca aconteceu conosco? É claro que sim. Certamente, meus irmãos, a dor, o sofrimento, a angústia, o medo, a perseguição, a injúria, tudo isso mina a nossa esperança de dias melhores. É por isso que Pedro se preocupa tanto, meus irmãos. Ele sabe que ao passar pela perseguição, pelas dificuldades, a esperança enfraquece. É por isso que ele encoraja o crente a olhar adiante, a cingir o seu entendimento, a olhar para a plenitude da salvação, para Jesus Cristo, para que assim tenhamos uma esperança viva quanto à herança que nos é destinada. Vejam, certa vez, há muitos anos atrás, uma espessa escuridão tomou conta dos Estados Unidos. A escuridão era tão densa que as aves da porta do celeiro se empoleiravam no meio do dia. Muitas pessoas tremeram em suas casas, temendo que o fim do mundo estivesse chegado. Uma das casas do legislativo chegou a suspender a sessão sob a crença de que o dia do julgamento havia chegado. Foi feita uma moção para que se encerrasse aquela sessão, pois o fim do mundo havia chegado. Na ocasião, um dos parlamentares subiu à tribuna e disse as seguintes palavras, abre aspas, o julgamento está se aproximando, mas ainda não chegou.
Por isso, não há motivo para a suspensão nem para o adiamento dessa sessão. Ainda que o juízo final tenha chegado, quero ser encontrado por Deus cumprindo com o meu dever. Portanto, que velas sejam trazidas. Está escuro, mas o que quer que aconteça, devemos ser achados sóbrios e esperançosos. Fecha aspas. Meus irmãos, o entendimento da verdade é o que nutre a viva esperança da promessa em nossos corações. E nos insta a desejar fazer o que é reto diante de Deus. É esse entendimento da verdade. Eis aqui também, então, a segunda forma para uma vida piedosa. A primeira forma, recapitulando com os irmãos, a primeira forma para termos uma vida piedosa é que devemos nos aprimorar no conhecimento da verdade. A segunda forma que nós temos para alcançar isso é deseje o que é bom e reto segundo a verdade. Deseje o que é bom e reto segundo a verdade. Leia comigo, por favor, o versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Observe a linguagem que Pedro utiliza. Ele utiliza uma linguagem familiar, sanguínea, uma linguagem pactual, onde exibe a nossa adoção por Deus mediante Cristo Jesus. Afinal, não são os filhos que normalmente herdam o testamento daquele que faleceu, para assim então receberem a herança? Somos chamados de filhos, não por nascimento, mas por adoção. Entre os gentios do primeiro século, tanto gregos quanto romanos, a prática da adoção era um ato comum. Um filho adotivo, meus irmãos, gozava dos mesmos privilégios que um filho natural, inclusive chegando a dividir a herança. Pedro certamente inicia o verso 14 destacando o privilégio e a honra da adoção por meio do evangelho para nos mostrar a finalidade dessa ação graciosa de Deus. Fomos chamados, remidos, salvos, adotados para que, como filhos, sejamos obedientes ao nosso Pai. Ora, os pais ensinam seus filhos a serem obedientes, de modo que essa obediência se torna natural para a criança e reflete a relação familiar de autoridade e amor dos pais e a reverência e temor por parte dos filhos. Observe que a obediência é esperada por parte dos filhos, mas essa obediência não é da mesma forma aguardada por estranhos. Por causa disso, Pedro literalmente chama os seus leitores de filhos da obediência. A expressão filhos da obediência, meus irmãos, é uma expressão semita que pode ser traduzida como filhos obedientes. A obediência aqui suscitada por Pedro é para distinguir aqueles que são filhos daqueles que não são. Pedro mostra qual é a dimensão dessa obediência quando proíbe os filhos de Deus de conformar-se ou de compactuar-se com os desejos deste mundo. Veja o que ele diz. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pedro os exorta a se conformarem à vontade de Deus. Como diz Calvino, abre aspas, a suma de toda a lei e de tudo quanto Deus requer de nós é isto, que sua imagem se manifeste em nós, para que não sejamos filhos degenerados. Mas isso não pode ocorrer a menos que sejamos renovados e despidos da imagem do velho Adão. Fecha aspas. Nesse ponto, meus irmãos, podemos perceber que a obediência e santidade são dois lados da mesma moeda. Obediência e santidade são dois lados da mesma moeda. Paulo, em Romanos 12,
ensina o mesmo princípio quando diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12, versículo 2. Meus irmãos, certamente o mundo tem um próprio estilo de vida. Certamente o estilo desse mundo é oposto ao de Deus. O que, infelizmente, muitos dentre nós têm sido distraídos por esses costumes. No entanto, Pedro nos adverte para não deixarmos que os desejos perversos de outrora, que são proeminentes no mundo, voltem a fazer parte da nossa vida. Note que essa advertência é corriqueira entre os autores do Novo Testamento, tanto Pedro, quanto Paulo, quanto João. Em suas epístolas, advertem repetidamente os cristãos a rejeitarem os costumes do mundo, a viverem em obediência à palavra de Deus. Meus irmãos, vejam que não se trata de um conselho, mas de uma ordem de Pedro. Não devemos nos amoldar ao mundo e acabou. Não devemos desejar aquilo que o mundo deseja, sucesso, fama, riquezas, como o mundo deseja. Observe que há muitos dentro das igrejas que dizem que não almejam essas coisas, mas se sentem mal quando chegam em um lugar e não são conhecidos, ou quando são ignorados, ou até mesmo quando não recebem um tratamento melhor, diferenciado. No fundo, esses mostram que desejam serem famosos, bajulados e paparicados. Há outros que dizem: dinheiro não é tudo, mas brigam, se estressam, desfazem amizade, fazem inimigos, jogam em loteria, agem de forma desonesta, são corruptos, ávidos pelo dinheiro. Pedro diz: não se amoldem ao mundo. Não desejem essas coisas. Não pratiquem aquilo que praticavam no passado, meus irmãos. Parem de ceder aos seus desejos pecaminosos. Entreguem a sua vida a Jesus Cristo em obediência e santidade. Meus irmãos, eu e vocês fomos chamados para sermos santos. E aqui chegamos ao nosso terceiro e último ponto. Uma mente piedosa mostra o valor infinito de Deus em toda a sua conduta, praticando toda a verdade ensinada por Jesus Cristo. Então, o terceiro ponto é o modo por uma mente piedosa, é como o modo pela qual a mente piedosa pratica a verdade. E se o primeiro ponto nós estávamos falando sobre aprimorar o nosso conhecimento na verdade. O segundo ponto, sobre desejar o que é bom e reto segundo essa verdade. No nosso terceiro ponto, nós temos que praticar essa verdade. Vejam o verso 15 e 16 desse texto. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. A conjunção adversativa, ala, pelo contrário, introduz o aspecto positivo dessa passagem, que diz respeito ao chamado de Deus, que nos separa para si um povo, peculiar. Logo, devemos ser isentos de toda e qualquer poluição ou desvio. Observe que Pedro cita a sentença, como bem observa Calvino, frequentemente repetida por Moisés. Porque como o povo de Israel era circuncidado de todos os lados, circundado de todos os lados por pagãos, da parte de quem poderiam facilmente adotarem os piores exemplos e inumeráveis corrupções, o Senhor frequentemente os chamavam outra vez, como se quisesse dizer: vós tendes a ver comigo, porque sois meus. Por isso deveis abster-vos dessa poluição dos gentios. Nós também
somos tão propensos a olhar para os homens a ponto de seguir sua comum maneira de viver. E assim sucede que uns guiam os outros aos bandos, a todos os tipos de mal, até que o Senhor, por meio do seu chamamento, os separa. Meus irmãos, Deus chama seu povo para ser santo como ele é santo. Observe que dentre todos os atributos de Deus que ele mesmo nos revelou, nenhum outro é tão enfatizado como a sua santidade. Tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento falam da sua santidade mais do que qualquer outro atributo, de qualquer outra perfeição do nosso Deus. Veja que o termo santo revela a pureza absoluta de Deus. Descreve o estado ou ação do seu ser. Deus chama o seu povo do mundo do pecado para a vida de santidade. Ele espera que o que fizermos, dissermos ou pensarmos seja santo. Por isso diz: sede santos como o Senhor é santo. Pedro, ao ordenar isso, nos ensina que o modelo da nossa santidade é o próprio Senhor. É Ele que devemos imitar. É Ele a quem nós devemos nos espelhar. Em seu Sermão do Monte, Jesus disse: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celeste. Mateus capítulo 5, versículo 48. Meus irmãos, o nosso padrão de santidade e retidão não é o pastor da igreja, não é o presbítero da igreja, nem muito menos o diácono, ou o irmão, ou a irmã fulana, a irmã beltrana. Certamente, meus irmãos, há muitos homens e mulheres piedosos na igreja, mas o alvo é Cristo. Ele é o modelo que devemos seguir. Ele é o padrão o qual devemos nos amoldar. E sendo assim, coloque toda a sua vida em conformidade com os seus novos conhecimentos e paixões, fazendo com que Deus pareça valioso em tudo que você faz. Amém. Vamos orar.